Psyche, Psicologia para Todos. O tema do vídeo de hoje é como superar uma traição. Vem comigo que eu te explico em um minutinho. Traição. Esse é o tema do vídeo de hoje. Traição. Quem já não sofreu traição? Quem já não se sentiu traído? Traição nos remete à dor, à perda, a sentimentos de culpa, a sentimentos de desprezo e nos causa uma estranheza. Por que fomos traídos? Por que meu parceiro traiu? Por que minha parceira traiu? Sendo que nós vivíamos uma vida plena, uma família. E por que houve traição? A pergunta que você deve se fazer é o seguinte: ele traiu por algum motivo, ela traiu por algum motivo. E esses motivos que você não pode controlar, não está ao seu alcance, não é a culpa sua. Mas muitas vezes as pessoas se sentem culpadas porque o outro traiu. Então a culpa é minha. Alguma coisa que eu fiz que ele me traiu ou ela me traiu. Nós vemos várias traições. Nós vemos traições no trabalho. Quando você confia numa pessoa, num colega, no seu chefe e ele te trai. Nós vemos traição nos nossos relacionamentos amorosos. Nós vemos traição na política. Veja o caso do ministro Sérgio Moro, que era o nosso herói, que ele, de repente, foi a público e manifestou que ele não quer permanecer mais no governo. Ele era o nosso herói, ele era o nosso pilar. Ele era o ministro da Justiça e da Segurança Pública. E ele nos deixou órfãos, como se fossem órfãos. Até eu fiquei muito chateada. Fiquei porque eu gostava dele. Eu achava que ele era uma pessoa que lutou pelo Brasil, que ele foi... Na Operação Lava Jato, ele foi um dos pilares também da Operação Lava Jato, que prendeu o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem méritos, lógico que tem méritos, e estava na nossa equipe. E de repente o chão se abriu. Eu confesso que eu fiquei muito chateada, porque eu, como cidadã brasileira, torço pelo Brasil, eu torço que a economia dê certo, que o presidente consiga fazer boas coisas. É essa a minha torcida. Então, essas notícias nos fazem pensar, por que será que saiu? Por quê? Ainda vamos ter provas que ainda não sabemos, mas ainda assim é uma perda e a gente se sente traído. É uma traição, porque quando você confia numa pessoa, você dá o seu melhor para ela. Você acha que ela vai retribuir com o melhor dela. A expectativa é essa de todo mundo. Num político ou numa qualquer outra pessoa, você tem essa expectativa de que ela vai corresponder com você. E de repente o chão se abre. Então nos causa sentimento de tristeza, de dor, de depressão até, muitas das vezes, porque igual o Ayrton Senna quando morreu, a mesma coisa. Ele era um ídolo para nós. Ele representava o Brasil nas corridas, ganhava quase todas, ele era um guerreiro e todo mundo torcia por ele. E de repente,
ele se foi, ele morreu. Então isso nos causa uma tristeza, nos causa uma dor profunda, nos causa uma até revolta, porque depende de como você vai administrar esse sentimento. Então, infelizmente, a gente tem que lidar com essas coisas que vêm de repente. Então, a traição é uma coisa que você tem que digerir, assim. Tem que saber como você vai digerir e como você vai lidar com esse sentimento de rejeição, esse sentimento de amargura, esse sentimento de abandono, porque é um sentimento de abandono. Mas nós temos que estar preparados. Nós estamos enfrentando uma crise muito, muito severa, principalmente aqui no Brasil. Uma crise na economia, uma crise na saúde, uma crise na política, uma crise em tudo. Então o nosso chão está ficando assim, como se fosse uma areia movediça, entende? A gente quer se movimentar, mas não consegue, porque é uma notícia, é outra notícia, cada vez é uma notícia ruim. E nós temos que ter coragem de enfrentar todos esses dilemas, nós temos que ter coragem de não ceder para essas notícias e enfrentar todas essas traições, porque não deixa de ser traição, porque quando você confia numa pessoa e ela vira as costas, é uma traição, então você se sente muito mal. Então nós temos que ter fé e coragem e Deus acima de tudo, porque Deus está no controle. Deus quer o melhor para nós, Deus quer o melhor para o Brasil também. Então eu vejo muita coisa assim na política que nos causa uma certa repulsa até. Mas nós temos que saber confrontar essas traições e essa política que vemos aí que não está sendo coerente. E a traição das pessoas que vivem ao nosso lado. Por quê? Porque você confiou a sua vida para ela. Você confiou toda a sua esperança. Vocês construíram juntos várias coisas e de repente você sabe que ele saiu com outra, ela saiu com outra. Como você vai assimilar tudo isso? Você tem aquela coisa de, opa, vou aceitar de volta, ou eu vou pôr um fim nesse relacionamento, ou eu vou tentar dar mais uma chance. Qual dessas alternativas você consegue dar? Porque você tem que falar, não, eu vou dar essa chance, mas você tem que dar a chance. Ou eu vou terminar e você realmente tem que tomar uma posição com relação a isso. É duro? É muito duro. Olha, eu vou te falar de coração. A pior coisa que tem é a traição. Uma das piores. Logicamente tem coisas piores, mas a traição é uma coisa que você sente assim, uma certa humilhação. De falar, nossa, como que eu confiei nessa pessoa e essa pessoa me dá uma facada nas costas. Então isso é muito doloroso. Então você vai ter que digerir como você vai reagir com essa traição. Ou você vai tomar essas atitudes, ou você vai falar, não, agora chega, deleta, como diz o outro, deleta, né? Acabou. Ou você vai refazer essa situação. Como? Pegando a pessoa de volta e falando, olha, vamos conversar? Vamos ver o que nós podemos fazer para melhorar isso. Se você conseguir, logicamente, porque o seu psicológico vai estar abalado, né? Porque muitas vezes é uma família, é a mãe tentando refazer o casamento, ou é o pai tentando refazer o casamento, então é muito complicado. O seu emocional vai estar abalado, mas é uma questão de você respirar fundo,
e tentar rever isso, se é que você quer. Porque você tem que seguir o que seu coração quer. Se seu coração quer, eu vou tentar novamente, tenta novamente. Se você diz, não dá mais, para mim é a gota d'água, não vai dar mais, acabou. Porque senão você vai estar se traindo, você vai estar indo contra a sua própria vontade. Então essas decisões são decisões difíceis, são decisões que às vezes duram anos. Imagine casamentos aí de 14, de 20, de tantos anos que depois, acaba num divórcio. Por quê? Porque não conseguiram algo, se tratando de traição, não conseguiram resolver a traição. Então é muito, muito complicado. Então esse canal, a gente vai falar sobre muitas coisas. A gente vai falar de política, economia, religião, saúde emocional, saúde física, todas as coisas que eu acho que nós temos que colocar em pauta, porque são coisas que nos atingem, que envolve a nossa vida, e a gente tem que tentar resolver de alguma maneira. Então, se você quer algum outro assunto, você conversa comigo, fala comigo o que você gostaria de ouvir, e eu vou procurar desenvolver um assunto para você, para a gente debater, para a gente discutir. Eu acho importante isso. Estamos então passando nesse momento, que é um momento que temos que ter muita calma, muito controle emocional, para que a gente possa reverter essa situação, e eu tenho fé que a gente vai reverter. Você foi traído, você foi traída, realmente é uma situação constrangedora, é uma situação que deixa a sua autoestima lá embaixo. Mas como fazer? E agora? O que eu vou fazer? Fui traída, como é que eu faço? É realmente uma situação delicada, é uma situação difícil, eu confesso a você. Você jamais tem que sublimar ou subestimar esse evento de traição. Eu fui traída, como que eu faço agora? Então, se você tem várias opções aí para você seguir em frente, porque o fato aconteceu. Se for uma traição com o seu parceiro, você tem que chegar para ele e colocar as cartas na mesa e ter um comportamento assertivo. O que é um comportamento assertivo? É um comportamento que você vai falar, olha, vem cá, vamos conversar? Eu sei que aconteceu isso e aquilo. Como nós vamos resolver? Você tem vontade de resolver? Se você tem vontade de resolver, você tem que ir atrás, chamar o seu parceiro e conversar. Comportamento assertivo. Se você vê que tem jeito e que você quer isso, ok, beleza, vai em frente. É isso que você tem que fazer. Agora, se você fica assim, eu conversei com ele, vamos chamar ele ou ela, mas eu não me sinto segura. Eu não estou achando legal. Ele demora para chegar e aí começam as paranoias. Paranoia entre aspas, né? Aqueles pensamentos ruins. Chegou tarde, porque vai ver que é recorrente, já tá, entendeu? Já tá me traindo outra vez. Então, se você não consegue digerir isso, você tem que chegar, respirar fundo e falar, não, vou preencher meu tempo de uma maneira que eu consiga enxergar que essa outra pessoa não está me traindo. Então, eu não vou focar o meu pensamento na traição. Eu vou fazer as minhas coisas. Como você vai fazer as suas coisas? Você tem que preencher o seu tempo. E, principalmente, aumentar a sua autoestima. Porque numa traição, você fica com baixa autoestima. Então, você tem que aumentar a sua autoestima. Como?
ficando bem, se cuidando, cuidando da sua saúde, cuidando do seu estado emocional, cuidando das suas coisas, da sua casa, do seu lar, do seu emprego, do seu desenvolvimento pessoal, para você se sentir mais segura, e você vai confiar mais em você. Você confiando mais em você, você vai se sentir melhor e você vai sentir vontade de seguir em frente. Ou você chega à conclusão, não dá mais. Eu não posso continuar com esse relacionamento, porque eu não consegui perdoar o outro. Eu não consigo perdoar o outro, por mais que eu queira. Então, nesse caso, a melhor coisa é um rompimento. Doloroso, lógico, porque todo rompimento é doloroso, mas a melhor coisa é o rompimento. Então, vamos romper e cada um segue a sua vida de acordo com seus princípios. Então é essa a minha dica. E tentar sempre o desenvolvimento pessoal. Em qualquer caso que eu mencionei agora, o desenvolvimento pessoal, para vocês se sentirem mais fortes, se sentirem mais seguras ou seguros, para que num próximo relacionamento ou no mesmo relacionamento que você tiver, você sentir bem, você sentir ok, você sentir segura. Então é isso que eu digo. E com relação à nossa política, nós temos que ter coragem, nós temos que ter fé, nós temos que orar muito para que tudo saia bem, para que todas essas turbulências não prejudiquem mais a nossa qualidade de vida também. É essa a minha dica. Eu vou deixar uma passagem bíblica em Salmo 41:9. Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Veja que interessante esse salmo. Veja quando você confia e as outras pessoas te traem, como é difícil esse sentimento de rejeição, esse sentimento de essa angústia, essa dor no peito, como é difícil. Até Deus, até Jesus teve muitas traições, mas ele conseguiu vencer todas com fé, com esperança, com dignidade. Ele convenceu todos porque ele era verdadeiro. Então, amigo, amiga, seja verdadeiro, porque você vai ficar de bem com você mesmo. Seja autêntico e tenha comportamentos assertivos para o seu bem-estar físico, para o seu bem-estar emocional. É essa a minha dica. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, participe com comentários. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama, com pessoas que você gosta, com seus amigos. Será um prazer interagir com você. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.